uma pequena mostra do muito que vai poder ver ao longo dos 13 episódios desta série. Vai poder ver, descobrir e aprender. Fernando Rosas, foram 2 anos de investigação que revelaram alguns dados inéditos. 2 anos e tal, sim, de investigação documental, de investigação de imagem, de som, audiovisual, e que revelaram algumas coisas inéditas, outras conhecidas e outras quase silenciadas, não é? Quase silenciadas. Quando numa série como esta se pretende discutir alguns mitos essenciais das representações do Império, numa sociedade onde há ainda muita nostalgia do passado imperial, é claro que há questões que são questões sensíveis, mas que nós procuramos abordar com rigor e com equilíbrio, não é? Mas temos que discutir o mito da Pax Portuguesa, não é? Que o Império, o ciclo africano do Império, os 100 anos, mais ou menos, uma paz perturbada só por agentes internacionais da Moscóvia ou do outro lado que vieram perturbar. Não, foram 100 anos em que mais de metade foram guerras. Guerras desde o fim do século XIX até aos anos 20, praticamente, e depois guerras a partir de 1961 até 74. O mito da excepcionalidade do colonialismo português, um colonialismo excepcionalmente generoso, bondoso, cristão. Aliás, todos os colonialismos têm esse discurso, não é só o português, o francês, o inglês, o belga. Quando, na realidade, o colonialismo também aqui, como em França, Inglaterra, e então aqui assentou na discriminação racial, com o Estatuto do Indígena. Basta ver as dificuldades que estes países tiveram quando os quadros brancos foram praticamente todos embora. As economias quase colapsaram, porque o colonialismo não tinha formado o colonialismo português, em particular, não tinha formado uma classe de continuadores, não é de continuadores, uma classe de técnicos e de especialistas e de pessoas capazes de poder segurar o Estado. E foi momentos muito difíceis. O Estatuto do Indígena, o trabalho forçado, as culturas obrigatórias, a política de terras, que foi uma política durante muitos anos expropriadora, ou então o mito dos brancos costumes, que então isso é uma coisa... Porque, repara, o colonialismo em si próprio é uma história de violência, não é? Violência cotidiana. Quer dizer, de violência de uma minoria que se impõe a uma maioria, do ponto de vista do privilégio, da distribuição da riqueza, dos direitos. O Estatuto do Indígena excluía expressamente os africanos dos direitos básicos da cidadania. E, portanto, nós o que estudámos foi uma forma particularmente radical de violência, que foi a violência da polícia política sobre essa coisa que a potência colonial considerava impensável, até pelo seu próprio discurso sobre a questão colonial, que foi a população africana se organizar para lutar pela independência. E a repressão foi uma repressão brutal, impune. Não só da polícia política, também forças armadas, outras polícias, etc. Uma repressão brutal e impune. E isso é preciso vir a lume para ser discutido, e foi também o que procurámos fazer. Não só isso, também procurámos discutir o modelo de desenvolvimento económico. Houve grandes obras, colonialismo, grandes obras, que nós fomos lá visitar. O Colonato do Limpopo, a barragem de Cabarbaça, a obra de Norton de Matos em Angola. E procurámos discutir que tipo de frutos, sim ou não, essa estratégia de desenvolvimento trouxe. E depois a nossa realização, magnífica realização, e a nossa imagem, magnífica imagem, por o Moraes Cabral, o Carlos Isaac, fazer falar aquela incomparável cenário, não é? Mesmo quando ele é dramático, mesmo quando ele está cheio de sangue, de dor e de sofrimento, fazer falar esse cenário como grande enquadramento da história que nós contamos. E, portanto, seguimos nesta segunda série uma orientação que já tínhamos seguido na primeira, de
pôr as coisas a falar, não é? E deixe-me então introduzir o Bruno nesta questão. Para o Fernando, naturalmente que terá um grande significado como historiador estar em alguns destes locais que tiveram o seu peso histórico. Para o Bruno, com o seu olhar também de imagem, não é? Dedicado à imagem, mas envolvido neste projeto, como é que foi para si chegar a alguns destes locais e perceber, que se calhar em alguns não tinha tanta noção, não é? Perceber o peso histórico que aquilo representava? Sim, e depois, mesmo nos países, há locais que estão mais musealizados, já, onde já há alguma representação da memória ou do que se passou aí. Outros locais onde as coisas estão quase intactas ou bastante conservadas. Isso foi surpreendente na Diamanga ou mesmo no Colunado do Limpopo, encontrarmos os espaços totalmente preservados, e isto cria muitas vezes um sentimento bastante ambivalente, diria eu, entre as imagens dos arquivos, que pronto, houve este grande trabalho também de pesquisa de arquivos, conhecimento dos arquivos, depois chegar aos locais e encontrar foi aqui que aquilo realmente aconteceu. E devo dizer que o que foi muito tocante também em muitos dos locais, além dos espaços em si, ou das representações que estão feitas do que se passou, dos crimes do colonialismo das vitórias das independências, foi conhecer protagonistas ou testemunhas das coisas que nós falávamos. Realmente, como há uma parte de história bastante recente, ou mesmo a história dos anos 50 dos colonatos, nós encontramos frequentemente pessoas que depois vieram confirmar de viva voz também, com as quais o Fernando teve muita... Até sobreviventes do massacre de Viriamo. Viriamo é um nome que se dá a uma aldeia de um conjunto de várias que foram arrasadas pela tropa colonial, pelos comandos. E onde houve muita morte, muita gente morta. Denunciada pelo Padre Hastings em Inglaterra e depois cujas repercussões se sentiram cá, deram origem a um grande debate, lembro-me perfeitamente desse debate, nos anos 70, antes do 25 de Abril. Viriamo é um sítio onde, perdoa uma expressão, onde o diabo perdeu as botas, não é? Quer dizer, é lá naqueles terrenos meio desérticos do teto, aquela coisa perdida lá no fim. Primeiro que chegássemos lá foi preciso, até porque há mais do que um sítio chamado Viriamo, foi preciso, aquilo está assinalado agora, e bem, o sítio do local do massacre, de onde partiu o massacre, e encontramos como chefe da aldeia, uma aldeia muito pobre, com muitas dificuldades, encontramos um senhor que era um sobrevivente do massacre de Viriamo. Foi a primeira vez que eu ouvi contar a história dos acontecimentos por parte de um rapaz, de um homem que tinha sido um rapazinho de 16 anos, que se fez de morto por baixo dos mortos e que dessa forma escapou ao fuzilamento sumário dos seus concidadãos. Não é? O que muitas vezes alguns africanos, e nós na RTP África temos noção disso nos contactos que fazemos através das nossas reportagens e da nossa informação, os africanos continuam, em muitos casos, a não fazer a sua própria história. A história que continua a ser ensinada em África, continua a passar, é a história colonial portuguesa. Portanto, é a história vista pelo lado português. Encontrou, através desses testemunhos, encontrou também, da recolha que fizeram, essa preocupação de reescrever a história pelo lado africano. Enfim, sem nenhuma espécie de paternalismo, gostaria de dizer que há um grande trabalho para fazer em matéria de história contemporânea desses países. O que se compreende, porque são países que saíram recentemente de uma guerra civil, são países em que a distância em relação aos acontecimentos ainda está muito marcada pelas divisões e pelos conflitos. Não se esqueça que em Angola a Faculdade de Letras esteve fechada durante muitos anos da guerra civil, reabriu de alguma forma recentemente. No entanto, em Angola encontramos a Associação de Chiveca, à qual eu queria prestar aqui homenagem pelo seu trabalho e agradecer a ajuda que nos deu, a Associação de Chiveca de Documentação, mas que é uma associação particular, mas que a título particular está a fazer uma história de recolha documental, de história oral, de recolha de testemunhos, de imenso valor para a história de Angola e que foram um auxílio. O Bruno esteve lá comigo também
Tivemos lá a falar com o Paulo Lara, o filho do Lúcio Lara, mas que é um homem extremamente dedicado, com outros investigadores de grande gabarito, mas é uma coisa particular, é uma iniciativa particular. A tendência para que em alguns destes países se faça, a história seja ditada pelo grande partido, que foi até recentemente o Partido Único, é uma tendência que realmente existe. Na Universidade do Maputo começou-se mais cedo a fazer a história de Moçambique e há coisas muito interessantes feitas em matéria de história de Moçambique, com a qual nós aprendemos. Há historiadores, quer moçambicanos, quer até estrangeiros, que em Moçambique poderão fazer um grande trabalho. E em Portugal, dizia-me há pouco que ainda há os mitos em relação à história colonial. Não há já tempo suficiente para se fazer esta reversão da história, esta leitura mais... Sabe que as mitologias são mitologias, não é? Quer dizer, o mito do milagre de Ourique é suficientemente importante para haver um Presidente da República que ao tomar posse fala nele, não é? E estes mitos sobre a bondade do colonialismo português são mitos autojustificadores que existem em quase todas as sociedades coloniais. Isto não é uma exceção portuguesa. Vai à França e encontra isto. Então em Inglaterra isso é uma coisa... O mito do Império Britânico é fortíssimo. Vai à Bélgica. E, portanto, é preciso discutir esses mitos. Ou seja, há neste momento uma nova geração de investigadores. Sabe quando aquela dor de costas pede uma massagem? Graças à sua consistência fluida, Reumon Loção é indicado para massajar no local da dor. Reumon, mais forte que a sua dor. Historiadores, que está a revisitar a história colonial de um ponto de vista da história comparada. O que é que se fez em Portugal, o que é que se fez na França, na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra, o que é que se fez nas organizações internacionais nesta matéria. E essa revisitação da história portuguesa, não como uma coisa exclusivamente portuguesa, mas vista aos olhos das experiências internacionais, que é a grande novidade desta nova historiografia sobre a história colonial que está a aparecer, e que nós procuramos estudar e inteirar-nos dela para preparar esta série, é uma coisa muito animadora, porque são jovens que não viveram esse tempo, mas que o voltam a estudar agora numa luz mais aberta, mais horizontal, mais comparativa. É aquele distanciamento histórico que se costuma dizer que é necessário para se fazer essas leituras. O distanciamento de quem não esteve envolvido em nada Exato. disto, não é? Etc. Apesar de, repara, não há história rigorosamente objetiva. Porquê? Porque cada historiador transporta em si a cultura do seu tempo, a cultura da sua época. O que há é história rigorosa. O que há é a história metodologicamente feita como deve ser, com os documentos, com respeito pelos documentos, não falsificando os factos. Mas sobre essa matéria-prima, que nós levantamos abundantemente nesta série, projeta-se sempre aquilo que é a formação cultural do autor. Quer dizer, a história que eu aqui faço projeta também a minha formação cívica e cultural sobre um objeto. Agora, o que esta história tem é um enorme rigor do ponto de vista da forma de tratar os factos e os acontecimentos, etc. A interpretação, admito perfeitamente que haja outras, isso é como tudo. Agora, os factos, os documentos e isso tudo, isso tem que ser tratado de uma forma... A cientificidade da história está no tratamento das fontes, não é? Na metodologia que segue para isso. E nesse sentido... o Bruno e a equipa de investigação fizeram um trabalho extraordinário de levantamento de fontes audiovisuais, que era uma coisa... A minha amiga vê aqui nesta série imagens que até agora são completamente inéditas na televisão e no cinema. Foi muito difícil, Bruno, chegar a estes documentos? Nós tivemos tempo, porque o primeiro desafio é sempre ter o tempo para encontrar. E devo dizer que também tivemos uma abertura muito grande por parte de muitos arquivos, mesmo nos países visitados. Exatamente, que em todos os países, realmente, tanto arquivos nacionais, históricos, como alguns fundos particulares, como o Fernando já referiu.
nos abriram as portas e realmente acho que o nosso projeto foi globalmente muito bem entendido. Realmente nós não... Todas as acessibilidades, não só aos arquivos, mas também aos espaços, o contacto com as autoridades foi sempre todo muito Sentiu-se positivo. um explorador quando se descobre aquela imagem daquele momento histórico que andamos à procura e que nem se sabia que existia? É isso, muitas vezes a dificuldade é essa. Ou há eventos que foram muito representados, e muitas vezes pelo próprio regime político que tinha interesse em mostrar e chamada propaganda, glorificar a determinado tipo de visão, e então temos de repente muita coisa e às vezes a imagem representa só esta parte da propaganda daquela época, e aí o desafio é encontrar a imagem que não é tão de propaganda ou que mostra outros lados. E outras vezes, e é isso aí às vezes a grande satisfação, descobrir um documento realmente inédito no anime ou num arquivo fotográfico que representa um evento ou alguns eventos do massacre de Batepá, por exemplo, em São Tomé, que tem várias imagens dramáticas de pessoas que foram torturadas, dos acontecimentos da altura, que em São Tomé acho que são relativamente conhecidas, faz parte da história nacional do país, mas no resto dos países, e em Portugal, o massacre de Batepá é uma coisa que acho que pouca gente conhece. E são eventos terríveis e pronto, fico muito... acho muito importante abordarmos nesta perspectiva mais global também do que foi o colonialismo português. E depois fizemos isto, por exemplo, o general António de Matos é, digamos, a figura mais mítica dos governadores coloniais. Sim. E nós fomos ver o que é que ele fez, não é? O que é que restou do que ele fez. E até o que é que restou da memória que em África existe do general António de Matos, que devo dizer que continua a ter estátuas no Uambo. Quer dizer, a estátua onde ele estava foi substituída no centro do Uambo por uma estátua do Agostinho Neto, mas num jardim ao lado, lá está a estátua do António de Matos e a estátua das 4 ou 5 musas que o inspiram e que uma autoridade de lá dizia que eram as mulheres do António de Matos. Portanto, continua a ser um homem. Porquê? Então fomos às oficinas de ferroviárias, porque a ferrovia foi uma coisa em que ele apostou. Andámos pelas estradas que ele quis construir e revisitámos de alguma maneira a obra incompleta e em parte frustrada por razões financeiras e políticas que ele aí desenvolveu. E, portanto, fomos à imagem, fomos a Cabo Arbaça, não é? Quer dizer, aquela coisa imensa. E o Fernando de Cabo está a falar em alguns desses momentos dos sítios onde foram, e há algumas imagens, algumas fotografias, trouxeram imensas, imagino. Há algumas fotografias de alguns desses locais que eu penso que os nossos espectadores irão vendo também ao longo deste programa. Mas para perguntar, Bruno, houve assim alguma situação caricata? Estamos a falar em África, sabemos que às vezes não é fácil trabalhar pela falta de infraestruturas, fazer televisão, fazer uma série documental. Houve alguma peripécia ou alguma dificuldade maior? Pois, como eu disse, realmente as acessibilidades foram muito grandes, desde fazer drones em quartéis militares, quer dizer, levantar... Nós só temos que registrar, acho eu, Bruno, a extraordinária abertura das autoridades de todos esses países para nos deixarem trabalhar. É verdade, quer dizer... Portanto, isso facilitou, apesar de às vezes poder... Não, graças a excelente trabalho de produção prévia, quer da Garden Films, quer da RTP, para além de dificuldades práticas de marcar os aviões, de reservar os sítios, etc., deixaram-nos ir a todo lado. Estamos a ver aqui uma das imagens que o Bruno falava. Aqui isso foi dentro de um quartel militar e depois, claro, que a população fica muito curiosa. O drone do Bruno teve um sucesso fantástico em África. Isso foi uma coisa extraordinária. Onde é que foi aquele quartel da Guiné? Onde, é este aqui, onde a população veio toda para dentro do quartel ver o drone sair. E aplaudiram. No fim, quando o drone aterrou, bateu Exato, tudo. Era uma novidade. Mas também, era muito interessante, porque era um quartel antigo, muito importante durante a Guerra Colonial, e que hoje é assim uma espécie de intercâmbio entre a população e os militares. Enfim, na Guiné sabe que as coisas estão como estão. Mas a população entrou toda para dentro do quartel, veio tudo ver o drone. E foi um grande sucesso. Aqui nós a conversarmos
aquele testemunho de que falava há pouco, não é? Com o sobrevivente de... Não é esta situação. Isto é outro homem que teve uma importância muito grande em Moçambique, na revolta de 7 de setembro. É no bairro da Mafalala, que era na altura um subúrbio de Moçambique, hoje já está mais ou menos, de Lourenço Marques, hoje está bastante integrado, mas este homem foi o homem que entrou no Rádio Clube, fardado de comando, paraquedista, e que pela rádio anunciou que a rádio já tinha sido recuperada pelas autoridades e dessa forma travou o avanço da população africana sobre o centro da cidade como resposta às incursões de brancos armados que tinham ido matar gente aos subúrbios. Aquela gente avançava toda para o centro da cidade e é este homem que entra, combinado com as autoridades militares portuguesas, entra no Rádio Clube e lança uma mensagem com uma senha que significava: o Rádio Clube está tomado, parem, não avancem, e isso resultou. E isto é este homem. O Aurélio Lebon e a Teresa Caliano. Aurélio Lebon. E a Teresa Caliano também era do movimento do Galo da Mafalala. E aquele ali é o livro que eles editaram sobre isso. E convidaram-nos para um pequeno almoço lá no bairro. Fernando, estes momentos como estes é o que vamos ver ao longo desta série, que foi estreia amanhã na RTP África, mas foi apresentada no passado dia 10 em Lisboa, uma apresentação pública no Palácio Foz, contou com a presença de diferentes personalidades. Nós estivemos lá e ouvimos também o que algumas pessoas acharam ou antevêem do que vai ser esta História a História África. Estamos perante um trabalho de altíssimo nível científico que nos leva a uma reflexão sobre algo que durante muito tempo foi uma espécie de tabu naquilo que diz respeito ao imaginário dos portugueses. Trata-se efetivamente de uma discussão que é necessário fazer e este trabalho é um ponto de partida muito importante para aquilo que são as singularidades de uma época muito específica da vida dos Estados europeus, nomeadamente a partir da Conferência de Berlim, e essa discussão é muito útil não apenas para colocarmos a história no seu devido lugar em relação à factualidade histórica que é possível percepcionar, mas por outro lado também em relação aos modelos económicos que foram desenvolvidos e aplicados em África. Acho que nós jornalistas temos tentado contar essas histórias. É bom que haja também historiadores a contá-las. Além de mais, as pessoas levam provavelmente mais a sério os historiadores do que os jornalistas. É sempre bom que a história seja contada e que nos seja mostrado o espelho com as coisas boas e com as coisas más. É muito importante que nós olhemos para a sociedade e sentimos que nós também aparecemos no reflexo do espelho da sociedade. Ou seja, que as narrativas sobre o tecido nacional, sobre a identidade nacional, também incorporam o nosso trajeto, a nossa história. Nós, enquanto sujeitos africanos, estamos em território português. É preciso, precisamente, investir em comum na redescoberta, na valorização desses sítios, das suas memórias. O exemplo de Guiletes, conseguiu-se fazer um pequeno museu. O exemplo de Tarrafal, ainda não se sabe o que é que vai ser. Pronto, já esteve, já deixou de ser, etc. Por exemplo, o memorial da escravatura e do tráfico negreiro em Cacheu já é uma realidade. Ou seja, são coisas em que é preciso valorizar os arquivos africanos, apoiar a sua valorização, até porque muitos deles, muito dessa memória está em Portugal. Este é o papel da RTP. É muito interessante que a RTP África e também a RTP2, que são canais que normalmente não fazem estes projetos de folgo, tenham os meios para o fazer. É muito interessante fazermos documentários. A RTP cada vez mais tem que apostar em documentários. Documentários têm tudo a ver com conhecimento, com investigação, com levantamento histórico. É um género nobre do serviço público e também é importante que o História a História já tinha tido uma edição e nós temos que apostar nas marcas da RTP. Fernando, ao ouvir neste dia alguns dos depoimentos e ao ouvi-lo também falar deste desconstruir também destes mitos sobre a história, levantou-me aqui uma questão que está na ordem do dia um pouco na sociedade portuguesa, que é os pedidos ou não de desculpas de Portugal por causa da escravatura, por causa deste passado histórico.
E li um artigo muito interessante também esta semana do professor Elísio Macamo, em que ele dizia que é preciso haver coerência entre os valores que nós defendemos, não é? E aquilo que fazemos. E, portanto, que se calhar este pedido de desculpas terá que ser não aos africanos, como muitas vezes se fala na nossa sociedade, mas a nós próprios com as nossas consciências e com os nossos valores. Este contributo de História à História pode também levar-nos para estas reflexões atuais? Sim, quer dizer, e é uma forma é uma forma de contribuir para essa discussão, não é? Eu também li o artigo do professor Macamo, é um artigo muito interessante. Sobre essa coisa de pedir desculpa, não é nesse campo que este programa se situa. Nós o que queremos é contribuir para dar a nossa visão do que se passou com rigor, mas também com opinião. Isto é um programa com opinião, não é? Não há dúvida nenhuma. É um programa editorialmente com opinião, mas com uma opinião baseada numa análise rigorosa dos factos e que, naturalmente, pretende revisitar criticamente alguma da mitologia da atual nostalgia imperial. Nesse sentido, é um contributo, sim. É um contributo que nós pensamos que é feito com cuidado, pensado com cuidado, sobre este grande debate que, felizmente, está agora a haver na sociedade portuguesa, que é sobre a história, a natureza, a história, a análise do moderno colonialismo português. Durante muito tempo isto foi uma espécie de tabu, ninguém falava nestas coisas, nem na guerra, nem no colonialismo e tal. O próprio Estado português continua oficiosamente muito marcado por alusões lusotropicalistas ao seu passado colonial.